Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje falando de ondas estacionárias e tem um assunto totalmente relacionado com a parte de interferência de ondas que a gente viu eh, nas nossas aulas. Então vamos lá. Então, o que é uma onda estacionária, né? Uma onda estacionária, na verdade, ela vem de uma superposição de duas ondas que são idênticas, tá? Idênticas significa que elas têm a mesma frequência, vão ter o mesmo comprimento de onda, vão ter a mesma amplitude, só que elas estão se propagando em direções na mesma direção, mas em sentidos opostos. Tá? Então, esse sentido oposto de uma das ondas pode ter ocorrido porque uma onda deve ter batido numa certa extremidade fixa ou numa parede e vai encontrar a, a onda que está chegando. E desse encontro vai surgir a onda estacionária. Então, vamos dar uma olhada num videozinho aqui muito interessante a respeito disso, que pode mostrar mais ou menos alguma coisa para você, para que você tenha uma boa noção de como forma essa onda estacionária. Então, dá uma olhada nesse simulador, vou colocar aqui em slow motion, vou tirar aqui a parte de amortecimento, tá? E vamos tentar avaliar o que vai acontecer aqui nessa formação de onda. Eu coloquei aqui uma extremidade fixa, de forma a ter uma reflexão aqui interessante, para que venha uma onda produzida aqui por esse oscilador, ela vai bater nessa extremidade fixa, e daí as ondas que estão chegando e as ondas que estão sendo refletidas vão interferir. Então vamos dar uma olhada. Então está sendo a formação da onda, ou ela se propagando da esquerda para a direita, né, como você bem vê. Aí ela vai bater, vai ter uma inversão de fase, só que a onda continua chegando. Nota exatamente o que está acontecendo, ó. Pronto. O que você está vendo aí é a formação de uma onda estacionária. Se você parar para pensar e parar para perceber aqui um pouquinho, chega um certo momento que a onda ela para, em alguns momentos ela para de andar da esquerda para a direita, ela só fica a crista e a onda fica parada, a outros pontos aqui, por exemplo, esses verdes estão parados. É claro que o simulador vai ficando bem malucão, mas porque está ocorrendo diversas interferências, diversas ondas construtivas e destrutivas, mas essa ideia fundamental é o que acontece nesse sistema. Então, o que de fato então é essa onda estacionária? Como é que ela está sendo formada? Como é que é o processo disso daqui? Eu não vou passar por todos os gráficos aqui, vou dar uma explicação bem geral, depois você pausa o vídeo, olha direito os gráficos, olha a sucessão de tempos para a formação dessas ondas estacionárias. Então, você tem aqui uma onda em vermelho que se propaga para a direita, uma onda em verde que se propaga para a esquerda, ok? E elas vão se superpor, como você vê aqui no gráfico à direita mostrado aqui pelo meu mouse. Então, a onda em azul é o resultado da superposição das duas ondas, né? Depois de um oitavo de período, por exemplo, aqui, né, as duas ondas estão completamente em fase, a verde e a vermelha. Esse ponto vermelho e o verde são coincidentes aqui, relacionados à primeira aqui, né? As cristas combinam com cristas, os vales combinam com vales, e você tem uma formação de amplitudes máximas, certo? Então, nesse ponto aqui, nessa reta vertical aqui, nós vamos ver que equivale a esse ponto em azul. Então, ele tem uma amplitude, essa amplitude aumenta, aí no instante sucessivo aqui, 3 oitavos, que as ondas estão se deslocando, o que vai acontecer? Desculpa, 2 oitavos, você tem aqui a diminuição da amplitude, e quando chega em 3 oitavos, você tem uma completa aqui, que a crista e o vale estão em oposição, vai somar, então vai gerar uma onda de amplitude zero. O que vai acontecer nos instantes sucessivos? Nota, você tem aqui um vale, o vale máximo, o vale está diminuindo, e aí a amplitude fica zero, forma-se uma crista máxima, aí uma crista diminui, forma de novo uma amplitude zero e volta a formar um vale um período depois, que é equivalente à situação inicial. Então, o que acontece? Né? A gente sabe que na onda estacionária, como a gente vê aqui nessa figura que eu estou circulando com o mouse, em que você tem uma corda vibrando aqui em extremidades fixas,
A crista vira vale, vale vira crista, crista vira vale, vale vira crista. E você tem esses pontos de amplitude zero. Então, o que acontece? Crista e vale, tudo, elas permanecem no lugar. A gente sabe que a onda está se propagando da esquerda para a direita, né? A gente sabe que existe uma possível reflexão da direita para a esquerda, mas a combinação disso vai fazer com que você tenha essa figura estacionária, né? Você sabe que essas regiões de máximo, né, de amplitude máxima, são os antinodos, ou simplesmente também é chamado de ventres, né? E as amplitudes nulas são chamadas de nós. Isso tudo aí, tudo permanece no lugar. A gente também sabe que a distância entre dois nós, ou a distância entre dois antinós ou antinodos, ou consecutivos, né, são correspondentes a meio comprimento de onda. Então, essa é a característica de onda estacionária. E onde a gente vai ver, principalmente a formação de onda estacionária, onde é importante, por exemplo, a gente vê bastante isso em instrumentos musicais. Então, eu vou deixar também aqui um vídeo de um experimento feito, acho que é um vídeo da Univesp, dessa formação de onda estacionária. Um vídeo muito bonitinho que você consegue ver a formação. Vou deixar na descrição aí do vídeo, ok? Então, falando de instrumento musical, por exemplo, instrumento musical de corda, a gente tem instrumentos musicais de corda, cordas que estão presas em duas extremidades, né? A formação de onda estacionária. Então vamos supor uma corda de comprimento L, vamos às grandezas aqui importantes, né, e relacionadas à questão de onda estacionária, e que estando preso aqui eu faço uma vibração, eu faço uma perturbação nessa onda, essa onda vai propagar da esquerda para a direita, você vai ter sucessivas emissões e reflexões que vai formar essa onda estacionária, e lembrando aqui embaixo que a velocidade de propagação da onda depende da tensão com que essa corda está submetida, né, a tração em newtons, e esse μ é a densidade linear, que significa quanto de massa tem por unidade de comprimento nessa corda, né? Então, a coisa que a gente já viu na propagação de onda material, por exemplo, de pulsos em corda. Então, o que acontece? Na primeira perturbação, na primeira forma de formação de onda estacionária, a gente tem essa onda estacionária mais simples, formação de um ventre. A gente chama a formação desse único ventre aqui de modo fundamental ou primeiro harmônico, né? Dependendo do você aumentando a frequência aí desse sistema, você vai formar dois ventres, né? São dois ventres agora que você tem aqui. Então, que a gente chama de segundo harmônico. Aumentando a frequência, tá? Lembrando que a velocidade de propagação da onda aqui é sempre a mesma, mas aumentando a frequência para essa corda de tamanho fixo, você tem uma outra possibilidade. Então, o terceiro harmônico, né? São três ventres e aqui um quarto harmônico. Então, a gente pode calcular essas frequências. Quais são cada configuração dessa que você vê, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que a gente vai associar um N a esse um número N, primeiro, segundo, terceiro e o quarto, está associado a uma certa frequência. Quanto que vale essa frequência, né? Essa frequência, como é que a gente acha? É só ver aqui, ó, né? Quando a gente tem um N igual a 1, nós estamos percebendo que como você tem aqui um ventre, você tem meio comprimento de onda. No N igual a 2, no segundo harmônico, você tem dois meios comprimentos de onda, porque você tem dois ventres aqui. Lembra que a distância entre dois nós consecutivos é meio comprimento de onda. Então você pode perceber em relação a isso. Aqui, ó, você tem três meios comprimentos de onda, porque ó, você tem um, dois, três meios comprimentos, e assim vai. Então, para cada frequência típica, você tem um número proporcional a meios comprimentos de onda. Então, o N vai assumir um, dois, três e assim vai. Mas o comprimento de onda pode ser escrito como V sobre F. Isso daqui vem de V lambda F. Jogando isso daqui na expressão original, né? Já que isso está vinculado ao tamanho da corda, né? Como a gente bem viu no começo dessa explicação, a gente joga aqui que o lambda vai então ser V sobre 2F aqui embaixo, e portanto a frequência vai ser dado por NV sobre 2L. Né? L tamanho da corda, V velocidade de propagação da onda, e o N vai estar diretamente associado a cada uma dessas figurinhas e, portanto, a cada frequência de onda formada. Né? Então, é isso. A questão é que
isso está diretamente associado ao instrumento musical de corda, violão, violino, e a diferentes notas que estão sendo formadas, a um piano, etc., que estão sendo formadas em cada instrumento musical, que vai mudar o tipo de corda, vai mudar o tamanho, né, da corda e tudo mais, ok? Então, existem outros instrumentos que podem ter esse tipo de comportamento, instrumentos de sopro. Então, a gente vai ver a questão agora de instrumentos de sopro. Mas antes disso, eu quero dar uma passada sobre uma noção de ressonância, né? Então, a ressonância sonora, ela é considerada, para a gente entender, a gente usa esse desenho aqui, que tem um diapasão e uma caixinha de ressonância, que ela está totalmente fechada, mas ela tem uma abertura. Qual é a característica, né? O diapasão, ele vibra, essa peça metálica em forma de U que está, por exemplo, aí acoplada a essa caixa de ressonância, e ela tem uma frequência pura, ela emite uma onda pura, de única frequência, né? Que vai ser utilizada como padrão de frequência para, por exemplo, afinação de instrumento. Então, nesse instrumento, nesse experimentozinho, você bate aqui com com um certo diapasãozinho, com um certo bastão. Nesse diapasão, ele vai produzir um som com uma frequência característica, com essa frequência de vibração natural. E o que vai acontecer? Esse som vai propagar aqui pela caixa, vai passar aqui para outra caixa, vai entrar na, na parte aberta dessa outra caixa, e esse diapasão B vai começar a oscilar, a vibrar com a mesma frequência. Então, isso é o fenômeno de ressonância, né? Quando o diapasão B ele é excitado, né, ou um objeto é excitado com uma frequência exatamente igual a que o outro objeto foi excitado, né? Então, se esse objeto emite uma frequência tal, o objeto do lado, se ele oscilar com a mesma frequência tal do objeto A, ele está em ressonância, né? Então, isso acontece, por exemplo, quando a gente você toca uma corda de violão, você tem um violão colocado perto do outro, né? Os dois estão com a mesma afinação, a corda do outro também começa a vibrar, ou simplesmente nesse copinho aí que você está vendo, em que esse corpo ele foi excitado, esse copo está sendo excitado continuamente por um som que é bastante intenso, tem uma frequência característica, e o copo entra em ressonância, né, com o som que ele está recebendo, ele passa a vibrar cada vez mais intensamente, aí ele pode se estilhaçar. Esse, então, fenômeno de ressonância, ele vai estar muito associado a instrumentos de tubo, ou, por exemplo, a tubos sonoros, que são tubos ressoadores, como flautas, saxofones, órgãos de fole. E o som produzido tem também a ver com a presença de ressonâncias e a presença também de formação de ondas estacionárias no sistema. Os sons, eles acabam sendo produzidos, né, justamente, né, por quê? Por que que o som vai acabar sendo produzido, né? Esses tubos, eles estão cheios de ar, né? Tem uma coluna gasosa, então vai haver uma frequência natural, as moléculas vão vibrar, então um som, lembra-se que é uma onda do tipo longitudinal, né? Uma das colunas vai ser excitada, e vai ter ressonância, o som vai amplificar e essas colunas estão confinadas, né, nesses tubos ocos. Então, os sons vão ser produzidos justamente por fluxos de ar que entra numa extremidade, né? Ah, repetindo, né, os sons são compostos por várias frequências, mas eles vão ressoar, eles vão se amplificar, e aqueles correspondentes a algumas frequências naturais é, vão estar associados a esses sons, a esses harmônicos que vão ser produzidos nessas colunas gasosas, né? Então, a gente tem dois tipos de tubos, né? O tubo de extremidade aberta, né? Então, você tem a embocadura aqui, basicamente, onde vai ser soprado, mas você tem uma extremidade aberta aqui e outra extremidade aberta, tá? E você tem tubo fechado, que tem uma extremidade aberta e outra parte fechada. Aqui, por exemplo, aqui em cima pode ser uma flauta, né? Um exemplo típico de de um tubo com duas extremidades abertas, e aqui um tubo com extremidade aberta e outra fechada, que a gente vai ver exemplo já já.
né? Então, o que que acontece aí, né? Vamos analisar primeiro o tubo de extremidade aberta. No tubo de extremidade aberta, como uma flauta, como eu falei para você, ah, o som ele vai em uma extremidade aberta, né? Ele vai refletir em fase, né? E vai formar um que a gente chama de ventre de deslocamento. Então é muito importante aqui analisar, por exemplo, essa primeira figura, né? Nessa primeira figura, o que que a gente tem? Né? A gente tem que nessas duas regiões, por estarem abertas, elas estão submetidas ao ar que o circunda. Então, estando submetida ao ar que circunda aqui, eles têm que estar submetido à pressão externa, à pressão atmosférica. Então, aqui a onda, justamente pensando assim na entrada e na saída da onda, por exemplo, a gente tem que pensar que nós temos que ter amplitudes máximas aí, o som tentando sair. Na verdade, tem estudos que mostram, por exemplo, que essa parte está um pouco mais afastada, ela até está saindo aqui. E eu estou representando aqui essa figura desse jeitinho, por quê? Porque desse jeitinho é muito mais fácil de ver embora seja uma onda longitudinal, a gente está fazendo essa representação como se fosse uma onda transversal, tipo uma onda numa corda, fica mais fácil de enxergar. Então, o que que acontece? A onda está tentando sair, então aqui nós precisamos ter ventre, né? E ventres, exatamente, tá? Tanto nas duas na entrada e na saída. E aqui no meio a gente vai ter, obviamente, a presença de um nó. Então, é, então entenda a seguinte coisa, né? Quando a gente tem na extremidade aberta, o som vai refletir em fase, vai haver a formação do ventre, né? Nessa extremidade você vai ter uma compressão reflete como é uma parte de rarefação, você tem uma superposição das duas, então vai normalizar a pressão local aí, ou seja, torna a pressão igual à pressão atmosférica. Por isso que a gente tem que vai ter a formação de um nó de pressão, mas sim um ventre de deslocamento. Então, atento aí, né? E, por exemplo, você vai ver que no tubo de parte fechada, se você fechar aqui, você vai ter que ter, se você fechar essa parte aqui, já antecipando aqui, porque a gente já está discutindo isso aqui, a gente vai ter um nó de deslocamento, que você vai ter uma inversão de fase e aí a onda vai morrer aí, ela vai ter um nó de deslocamento. Então não tem como, por exemplo, numa parte fechada, por exemplo, aqui, ter vibração local da onda. A hora que ela vai vibrar, ela já tem o problema de reflexão. Então, esse é o ponto fundamental, ok? Então, aqui, se você contar, ó, você tem um nó local, então é o que a gente chama de modo fundamental, que a gente chama de primeiro harmônico, é o N igual a 1, né? Nós temos aqui, ó, meio comprimento de onda, né? Meio comprimento de onda. Na verdade, se você pegar essa parte aqui e grudar aqui, ó, você vai ter a formação de um ventre, ó. Então, você tem um ventre sempre meio comprimento de onda. Você pega aqui, ó, a onda, ó, ela não completou um ciclo, ela está metade de um ciclo. No N igual a 2, como você tem aqui as duas partes, que é o segundo harmônico aqui, que são as duas metades de ventre, você tem aqui, ó, voltou e formou. Acompanha o mouse, ó, ele estava aqui embaixo, né? E aí subiu e desceu aqui. Você tem um comprimento de onda, ou simplesmente dois meios comprimentos de onda. E assim vai. Portanto, eu não vou repetir o mesmo dedução, porque a dedução é igualzinha, mas igualzinha ao que a gente fez anteriormente, tá? Vai dar uma expressão igual para corda de extremidade fixa. Então, a frequência, cada uma dessas frequências é dada por N. N são as situações, primeiro, segundo, terceiro harmônico. V, velocidade do som aqui nessa estrutura. E L é o tamanho do tubo agora. Agora, quando o tubo é fechado, certo? Por exemplo, num trompete, o modo fundamental é um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa extremidade é fechada. Acabamos de falar isso. Aqui você tem que ter um nó, tem que morrer, a onda tem que morrer aqui, e aqui ela tem que
simplesmente ter a sua completude, a sua amplitude máxima, tem que ser um ventre. Só que para encaixar isso aqui dentro, você tem aqui, ó, se você perceber, isso daqui é 1/4 de comprimento de onda, né? Quando você vai formar o segundo, o próximo harmônico, para satisfazer isso daqui, ó, você tem um ventre aqui dentro e um pedacinho, 1/4 aqui. ah, e daí você tem um pedacinho de ventre, tá? Então, metade de um ventre. Então, você sabe que um ventre aqui é meio comprimento de outro e é metade de um ventre, mais metade de meio comprimento de onda, que vai dar 3/4 de lambda, certo? E aqui você tem, ó, um ventre no próximo harmônico, dois ventres, então você tem aqui meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, opa, desculpa, mais aqui 1/4 de comprimento de onda, que vai dar equivalente a 5/4 de comprimento de onda. Portanto, no caso, por exemplo, um trompete, você tem aqui, fazendo a mesma dedução, você vai ter, só que aqui ao invés de V sobre 2L, você vai ver V sobre 4L, que é o 1, 3 e 5, proporcional a lambda sobre 4. Lambda sobre 4. Então, 1, 3 e 5. Então, para tubo fechado, você tem que as frequências, diferentes frequências, são proporcionais a esse V sobre 4L. Tá? E o N só pode ser ímpar. Então, esse é o detalhe importante, certo? Então, para encerrar nossa aula, a gente vai falar agora de um fenômeno muito interessante chamado de batimento. Então, no batimento, o que que você tem? Ocorre quando você tem sons de frequência, mas muito, muito próximo, né? Então, a gente olhou para a superposição de ondas tendo, até o momento, né, mesmo comprimento de onda e mesma frequência, mas agora a gente vai usar a gente usa um caso de princípio de superposição para investigar o fenômeno que tem duas fontes que vão emitir frequências um pouquinho diferentes. A gente pode considerar duas fontes que emitem sons com a mesma amplitude, tá? Mesma amplitude, mas com frequência um pouquinho diferente, mas, por exemplo, que se propagam na mesma direção, né? Se você ouve dois sons com frequência um pouquinho diferente, né? Um com uma frequência um pouquinho maior, o outro com uma frequência um pouquinho menor, você vai ouvir dois sons distintos, né? Quando você está com frequências bem diferentes, né? Você consegue, opa, esse é de alta frequência, não, esse é de baixa frequência. A gente percebe isso. Mas quando a gente vê que a diferença entre os dois é bem pequenininha, né? Tipo 2 Hz, então você vai ouvir ah, o tom, né? O único tom, mas numa intensidade meio modulada. Ah, uma ou duas vezes por segundo. Ela vai ficar moduladinha. Então você vai ver uma coisinha mais ou menos assim, que o som vai, ele sobe e desce em volume, ele sobe e desce em volume. Então ele fica mais baixo. Baixo, assim, eu estou usando aqui noções de linguagem popular. Ele fica mais baixo, fica mais alto, fica mais baixo, fica mais alto. Ou simplesmente, usando o termo mais sério, fica mais intenso, menos intenso. Mais intenso, menos intenso. Esse mais intenso, esse menos intenso que você ouve, porque as frequências estão muito próximazinhas, é o que a gente chama de batimento, tá? A gente chama isso de um fenômeno de batimento. E você vê essa coisa do batimento aqui, né? Então, esses, dessa frequência, o fato de ter frequências muito próximas e a frequência do batimento era simplesmente calculada com a diferença entre a frequência de, da onda que formou, das duas ondas que estão formando esses dois. Tem autores que falam que para ter batimento você tem que ter uma frequência menor que 7 Hz, pelo menos, né? Tem que ser menor ou igual a 7 Hz, que aí sim você consegue o fenômeno de batimento, né? Aqui você vê essa ideia de modulação, né? O que que acontece? As duas ondas superpuseram, aqui elas tinham uma frequência bem, um pouquinho diferente, o fato de elas oscilarem de uma forma um pouquinho diferente fizeram com que você tenha essa formação meio maluca que você está vendo aqui, mas aqui você tem ó, um momento ó, de amplitude um pouco mais alta é a parte de som mais intenso.
Aí, o que que acontece? À medida que o tempo se passa, né, ela vem, devido à interferência, você tem aqui amplitude mais baixa, ou a parte mais com menos intensidade. Aí aumenta a intensidade de novo, fica mais intenso aquilo. Fica mais intenso, mais baixo, mais intenso, menos intenso, mais intenso, menos intenso, mais intenso, menos intenso. Isso modulado, né? Isso aqui parece que isso daqui está envolvido por um pacotinho, né? Ao redor, né? Essa periodicidade da variação da amplitude, porque a amplitude está variando de forma periódica, se você perceber, quando eu falo menos intenso, mais intenso, menos intenso, mais intenso, existe ah, uma, uma variação periódica dessa amplitude devido à interferência no fenômeno de batimento, é o que a gente chama aqui de modulação, né? Isso. Então, essa percepção, né, de batimento, esse mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo, no termo é, popular, é o que a gente chama de batimento. Isso ocorre com ondas de frequência, de sons de frequência muito ah, próxima aí. Certinho? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desses fenômenos mais específicos associados à interferência. A gente se vê na próxima.